Olá, paz seja convosco. Sejam todos bem-vindos ao capítulo 5, Dons Espirituais. E é com alegria que nos reunimos para explorar a riqueza dos dons espirituais que Deus, em sua infinita sabedoria, nos concede. Os dons da palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, cura, operação de milagres, profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas e interpretação de línguas são presentes divinos dados a cada um de nós para edificar a igreja e promover a unidade entre os crentes. Esses dons não são apenas habilidades extraordinárias, são expressões do amor de Deus por nós e ferramentas essenciais para o nosso crescimento espiritual. Cada dom possui um propósito específico e desempenha um papel crucial na dinâmica da vida da igreja. Ao nos unirmos e na busca e no exercício desses dons, nos tornamos instrumentos da graça de Deus, trazendo esperança e transformação às vidas ao nosso redor. Que possamos abrir nossos corações para receber e exercitar esses dons com zelo e responsabilidade, permitindo que o Espírito Santo nos guie em nossa jornada de fé. Ao longo desta mensagem, vamos nos aprofundar na importância e na aplicação de cada um desses dons, buscando uma maior compreensão de como podemos utilizá-los para a glória de Deus e a edificação do corpo de Cristo. Que o Senhor nos abençoe em nossa busca por entendimento e serviço a Ele. Boa aula a todos. O dom da palavra de sabedoria, segundo teólogos como Chaplin, Pirman, Bergstein e Hayford, é uma manifestação sobrenatural do Espírito de Deus. Não se trata apenas de sabedoria adquirida ao longo da vida, mas de uma revelação específica para uma situação concreta. Pirman destaca que esse dom é uma capacidade dada por Deus para pronunciar sua sabedoria de maneira apropriada, enquanto Bergstein enfatiza a importância de compreendê-la e aplicá-la corretamente. Hayford complementa essa ideia ao afirmar que a palavra de sabedoria se aplica a situações específicas, fornecendo orientação divina direta sobre os propósitos de Deus. Essa manifestação pode ocorrer, por exemplo, quando uma pessoa busca uma resposta divina em um momento crítico ou uma situação que requer discernimento especial. A palavra de sabedoria revela o caminho certo conforme a vontade de Deus, permitindo que o indivíduo tome decisões embasadas na sabedoria celestial. Esse dom é, portanto, uma ferramenta espiritual essencial para lidar com situações complexas, tanto na vida pessoal quanto no ministério. O dom da palavra de sabedoria encontra relevância em diversas áreas práticas da vida cristã. Ele pode surgir quando a igreja precisa de orientação sábia para tomar decisões que afetem sua administração e ministério. Pastores e líderes frequentemente se encontram em situações em que precisa de uma direção clara e segura, e é nesses momentos que o dom de sabedoria se manifesta. Esse dom também se faz presente na vida familiar, especialmente quando pais precisam guiar seus filhos em caminhos retos. A sabedoria divina manifestada por meio desse dom permite que os conselhos parentais sejam profundos e impactantes, tocando o coração dos filhos de maneira que a sabedoria humana não seria capaz. Além disso, em situações críticas na vida pessoal ou no contexto da obra de Deus, o dom pode fornecer a clareza necessária para tomar decisões corretas e estratégicas, seja na defesa eficiente da fé cristã, na evangelização de incrédulos ou no trato com questões delicadas na vida cotidiana. O dom da sabedoria é uma ferramenta poderosa. Ele guia o cristão a agir com discernimento, refletindo a sabedoria de Deus em cada aspecto de sua vida. O dom da palavra de sabedoria é, por sua natureza, uma manifestação específica da sabedoria divina.
Não se trata de uma compreensão completa de todos os aspectos da sabedoria de Deus, mas sim de uma porção direcionada para uma situação particular. Este ponto é fundamental para entender o alcance e a limitação desse dom. Duffield e Van Creve observam que a palavra da sabedoria, o logos, se refere a um conceito ou ideia, não necessariamente a uma expressão vocal. O uso do termo logos no lugar de rema sugere que o dom pode funcionar não apenas por meio da fala, mas também por orientação mental ou espiritual. A palavra sabedoria pode, por exemplo, ser uma ideia clara e direta sobre como lidar com uma situação complexa ou tomar uma decisão difícil, refletindo a mente de Deus naquele momento específico. Esse dom opera muitas vezes em conjunto com outros dons espirituais, como o dom da profecia. Quando há uma necessidade de direção clara e divina, o Espírito Santo concede uma palavra de sabedoria, revelando o caminho que Deus quer que a pessoa ou a igreja siga. Trata-se, portanto, de um dom vital para a vida e o ministério cristão. A palavra de conhecimento é um dom espiritual que revela informações ou fatos ocultos, normalmente relacionados a uma pessoa ou evento. Esses fatos estão na mente de Deus e são manifestados sobrenaturalmente, fornecendo orientação e sabedoria que não podem ser adquiridas por meio humano. Champlin explica que este dom capacita mestres e líderes a receberem uma quantidade maior de conhecimento espiritual para transmitir à igreja. Pirman ressalta que se trata de uma declaração sobrenatural de fatos, e Bergstein destaca que a palavra de conhecimento consiste em uma penetração nas profundezas da ciência divina, algo que a capacidade humana não pode alcançar sem intervenção espiritual. Este dom tem a capacidade de revelar mistérios, trazer à luz problemas ou as necessidades e fornecer direcionamento à igreja para ações práticas. É importante frisar que, diferentemente do dom de conhecimento, o termo correto é palavra de conhecimento, uma vez que não podemos conter todo o conhecimento de Deus, mas apenas aquilo que ele decide revelar para cumprir seu propósito em uma situação específica. A palavra de conhecimento se manifesta em situações onde há necessidade de revelação e direção. Por exemplo, o Senhor pode revelar fatos ocultos ou trazer à mente de alguém um acontecimento misterioso que seja essencial para o cumprimento de sua vontade. Esse dom também pode se manifestar para dar inteligência e entendimento em questões espirituais, fornecendo discernimento e clareza sobre assuntos que a mente humana por si só não pode compreender. Em Efésios, capítulo 3, dos versículos 16 a 19, destaca a importância de ter esse conhecimento para entender mais profundamente as coisas de Deus. Além disso, esse dom é útil para revelar problemas específicos dentro da igreja, ajudando os crentes a orarem com foco em intercessão e a buscarem soluções práticas para as dificuldades que enfrentam. Não se trata apenas de adquirir conhecimento por si só, mas de uma sabedoria que aponta diretamente para a ação correta a ser tomada, sempre visando a edificação da igreja. O Espírito Santo é a fonte dessa revelação e a sua atuação leva à edificação e fortalecimento da fé cristã, ajudando a cumprir a missão de Cristo. O dom da palavra de conhecimento não deve ser confundido com o conhecimento natural adquirido por estudo ou experiência. Trata-se de uma revelação sobrenatural dada pelo Espírito Santo diretamente à mente do cristão, sem esforço humano para obtê-la. Esse conhecimento é passivo, ou seja, o indivíduo não busca ou adquire essa informação por meio de aprendizado,
mas Deus a concede como uma revelação. O apóstolo Paulo, por exemplo, experimentou esse dom em seu ministério, quando recebeu informações sobre acontecimentos futuros que estavam além de sua capacidade humana de previsão. Esse dom pode fornecer instruções sobre o futuro, advertências ou orientações em momentos específicos da vida pessoal ou comunitária. A palavra de conhecimento é pessoal e particular, projetada para guiar o indivíduo ou a igreja em momentos de necessidade. Embora o dom seja espiritual, seu impacto é muito prático, oferecendo respostas e soluções que não poderiam ser acessadas de outra forma. Essa manifestação do Espírito Santo é uma prova de sabedoria divina que vai além do entendimento humano. A palavra de conhecimento não é um conhecimento absoluto, mas uma revelação específica para uma situação particular. A palavra de sabedoria e a palavra de conhecimento são dons espirituais que estão interligados. A palavra de conhecimento refere-se à revelação de fatos ou verdades ocultas, enquanto a palavra de sabedoria trata da aplicação prática desses fatos. Pirman define o conhecimento como a compreensão das coisas divinas, enquanto a sabedoria se manifesta em ações práticas. Assim, a sabedoria utiliza o conhecimento revelado por Deus para direcionar o indivíduo ou a igreja sobre como proceder. A distinção entre esses dois dons é importante, mas na prática eles muitas vezes operam juntos e são interdependentes. A palavra de conhecimento fornece a informação necessária, enquanto a palavra de sabedoria orienta sobre o que fazer com essa informação. Juntas, elas capacitam a igreja a tomar decisões corretas e a enfrentar batalhas espirituais com discernimento e eficácia. Passagens como a 2 Pedro, capítulo 3 e Atos 11.27 exemplificam como essas duas manifestações do Espírito Santo trabalham lado a lado, equipando os crentes para vencerem os desafios espirituais e servirem a missão de Cristo de maneira eficaz. O dom da fé, conforme citado por Hayford, é uma forma de fé que transcende o nível natural de confiança, sendo especial e sobrenatural. Ela atua em circunstâncias que exigem um milagre ou intervenção divina, proporcionando uma certeza profunda na alma do cristão. Duffield e Van Griff destacam que essa fé é distinta em grau e aplicação, sendo uma fé especial que gera uma convicção inabalável. É o tipo de fé que capacita o crente a confiar em Deus quando tudo parece perdido e não há esperança visível. Esse dom é uma poderosa ferramenta espiritual, frequentemente denominado como fé dos milagres, liberando o poder de Deus para o impossível. Essa manifestação de fé atua em momentos críticos e é essencial na vida de qualquer cristão que deseja ver a obra de Deus realizada em sua plenitude. O dom da fé opera em situações práticas de grande necessidade. Ele se manifesta durante crises, adversidades ou momentos em que o milagre é a única solução. Quando confrontado com circunstâncias que parecem impossíveis, esse dom concede ao crente a confiança de que Deus agirá de forma extraordinária. Na vida da igreja local, a fé pode ser essencial em momentos de crise, proporcionando liderança e direção em tempos de dificuldades. Esse dom fortalece os cristãos em tempos de desespero, mantendo a convicção de que Deus intervirá. A fé sobrenatural torna-se o fundamento da ação milagrosa, oferecendo uma certeza absoluta do triunfo de Deus. Essa certeza não pode ser quebrada pelas evidências externas ou pelo que os olhos veem. A
A confiança na ação divina é mantida mesmo quando todas as circunstâncias parecem adversas. A natureza do dom da fé, segundo Bergsten, está enraizada em um pulso sobrenatural que Deus planta no coração do crente para executar aquilo que ele determinou. Esse dom vai além da fé comum e opera em parceria com os outros dons de poder, como os dons de cura e milagres. A fé manifestada dessa forma é uma certeza inabalável que triunfa sobre qualquer situação, independentemente das circunstâncias. No entanto, é importante distinguir entre a verdadeira manifestação do dom da fé e impulsos humanos ou emocionais que muitas vezes são confundidos com o dom e podem levar à decepção ou incredulidade. O dom da fé é acionada diretamente pelo Espírito Santo, proporcionando autoridade e poder para agir sobrenaturalmente, sem dúvida ou hesitação. A verdadeira fé gerada pelo Espírito é inabalável e sempre conduz a resultados que glorificam a Deus. O dom da fé dá ao crente uma convicção inabalável e uma confiança profunda em que Deus prevalecerá independentemente da situação. Quando este dom está em operação, não há espaço para dúvidas ou incertezas. O Espírito Santo enche o coração do cristão com uma certeza concreta de que Deus intervirá sobrenaturalmente, seja em uma cura milagrosa ou em uma circunstância que requer intervenção divina. Um exemplo desse dom em ação seria a fé em que uma pessoa, embora esteja gravemente doente, será completamente curado pela obra sobrenatural de Deus. A fé proporcionada pelo Espírito Santo transcende as evidências visíveis, capacitando o crente a ver além do mundo natural e confiar plenamente no poder de Deus. Isso não é baseado em emoção ou impulso, mas em uma certeza espiritual sólida que transforma as situações mais difíceis e permite que a glória de Deus seja manifestada. É essencial distinguir entre a fé sobrenatural, que é um dom do Espírito Santo, e a fé natural que todo ser humano possui. A fé natural é limitada pela experiência, pela nossa experiência, percepção e lógica. No entanto, o dom da fé é uma certeza inabalável que vem diretamente de Deus, capacitando o crente a confiar em milagres e ações sobrenaturais que vão além da razão humana. A fé sobrenatural opera sob a orientação do Espírito Santo e não deve ser confundida com imprudência ou impulsos emocionais. Muitas vezes pode haver uma tentativa de manipular a fé, prometendo milagres que não estão sob a vontade de Deus, o que gera decepções. A verdadeira fé sobrenatural é baseada na ação do Espírito e resulta em mudanças que glorificam a Deus. É a fé que gera a autoridade para agir sobrenaturalmente, trazendo a certeza de que Deus fará o impossível acontecer em sua perfeita vontade. Os dons de cura são operações milagrosas do Espírito Santo, capazes de restaurar a saúde em várias dimensões da vida humana, incluindo doenças físicas, emocionais e mentais. Segundo Hayford, a pluralidade do termo dons de cura sugere que há diversas formas de curar, pois existem várias doenças e desordens. Este dom não depende da intervenção médica, mas sim de uma manifestação divina do poder de Deus. Como expressado por Bergsten, os dons de cura transmitem de forma imediata e abundante o poder de cura que Jesus conquistou na cruz. Embora a cura possa ocorrer instantaneamente, reconhece-se que em algumas situações ele pode seguir um processo. O importante é lembrar que os dons de cura se destinam a libertar os enfermos e destruir as obras do diabo no corpo humano, cumprindo assim a promessa de que nada é impossível para Deus. Além disso, esse dom pode operar em conjunto com o dom de fé,
dando autoridade para declarar cura, mesmo que os sintomas não desapareçam imediatamente. Quando os dons de cura estão em ação, há uma poderosa intervenção divina, trazendo alívio e restauração para corpo, alma e mente. O dom de curar opera frequentemente em conjunto com o dom de fé, o que significa que, ao ministrar uma oração de cura, o sintoma de doença pode não desaparecer imediatamente, mas o poder de cura já começa a atuar. É vital que a pessoa enferma compreenda que a cura pode seguir um processo, assim como houve um processo para o estabelecimento da enfermidade. Nesse sentido, a fé é essencial para manter a confiança de que a doença será revertida e a saúde será restaurada, mesmo que os sinais não sejam visíveis no momento. A pessoa que recebe a oração deve continuar a agradecer e declarar que todo o mal foi desfeito e que a saúde de Deus está se manifestando no corpo, na alma e na mente. A palavra de Deus é clara: pelas feridas de Cristo já somos curados. Isaías 53,5. Neste contexto, o papel do enfermo é crer e tomar posse da cura, lembrando que a enfermidade já foi levada por Jesus na cruz. E esta convicção reforça o poder de dom de curar, que não depende da intervenção humana, mas de manifestação sobrenatural do Espírito Santo. Na lista de dons espirituais apresentado por apóstolo Paulo, os dons de curar são mencionados no plural. Duffield e Van Cleef destacam que no original grego, tanto termo dons quanto curas estão no plural, sugerindo que existem múltiplos dons de cura para diversas moléstias. Esta pluralidade reflete a vasta variedade de doenças que afligem a humanidade e a provisão de Deus para curar de cada uma delas. Embora não possamos determinar exatamente quantos são os dons de curar, é suficiente saber que o poder de Deus é mais do que suficiente para operar a favor dos enfermos. Esses dons é uma expressão clara do amor de Deus e de sua vontade de ver seu povo restaurado. Além disso, o poder de cura está intimamente ligado à fé, tanto a fé de quem ministra, quanto a de quem recebe. O apóstolo Pedro demonstrou uma forma incomum desse dom quando a sua sombra foi usada como instrumento de cura. Escrito em Atos capítulo 5, versículo 15 e 16, ilustrando como a cura divina pode ocorrer de maneiras inesperadas e poderosas. A certeza é que todas as circunstâncias, o poder curador de Deus está à disposição daqueles que buscam sua intervenção. Os dons de curar se manifestam de diversas formas, demonstrando a criatividade e o poder de Deus em agir de maneiras únicas em cada situação. Algumas das formas práticas em que esse dom pode se manifestar incluem a proclamação de uma palavra de Deus, como vemos em Salmo 107.20 e Mateus 8.8, onde a palavra liberada traz a cura. Outra maneira comum de operação é através da imposição de mãos, como Jesus instruiu em Marcos 16.18. A imposição de mãos pode ser acompanhada pela repreensão da enfermidade, como no caso de Jesus curando a sogra de Pedro. Além disso, objetos como tecidos e vestes que foram tocados por pessoas que operam no dom de curar também podem transmitir a virtude curadora do Espírito Santo, como ocorreu com Paulo em Atos 19, de 11 a 12. Outro exemplo interessante é a sombra de Pedro, que curou muitos enquanto ele passava. Atos 5, do 15 a 16, demonstrando formas inéditas da operação desse dom. Finalmente, a unção com óleo, conforme Tiago 5.14, é a outra prática bíblica de cura, que tem suas raízes na fé e na obediência. Essas variadas manifestações tornam os dons de curar
uma ferramenta crucial no ministério da igreja e na evangelização. Os dons de curar, como qualquer outro dom espiritual, estão sujeitos à vontade de Deus e ao seu propósito soberano. Estes dons não podem ser manipulados ou controlados pela vontade humana, pois operam unicamente pela transmissão do poder do Espírito Santo. Isso significa que, por mais que uma pessoa cheia de fé ore pela cura de um enfermo, a cura só ocorrerá se for da vontade de Deus naquele momento. A fé é um elemento essencial no processo, tanto para quem ministra quanto para quem recebe. Muitas vezes a cura é o resultado de uma união entre a fé de quem ora e a fé de quem está doente. Contudo, mesmo quando o enfermo não tem condição de exercer fé, como vemos no caso do paralítico em Marcos capítulo 2, versículos 5 a 12, a fé de quem ministra pode ser suficiente. A cura divina se distingue da cura pela medicina, pois envolve a intervenção direta de Deus, sem a necessidade de técnicas ou tratamentos médicos. Embora toda cura, em última análise, seja obra de Deus, a cura divina é aquela que ocorre exclusivamente pela operação de dom espiritual, como vemos em diversos relatos bíblicos. Estes dons são um testemunho poderoso do amor e do poder restaurador de Deus. O dom de operação de milagres é descrito como uma ação direta de Deus que transcende as leis da natureza. Segundo Hayford, este dom se manifesta quando Deus permite que algo ocorra além das capacidades naturais. Este conceito está ligado a eventos extraordinários, muitas vezes incompreensíveis aos olhos humanos. Duffield e Van Crieve acrescentam que a palavra original grega traduzida como operação de milagres é energemata, durameon, que literalmente significa operação de poder sobrenatural. Este dom age de maneira extraordinária, interferindo na ordem natural das coisas, mas sempre com um propósito divino. Deus não opera milagres apenas para maravilhar, mas para ensinar e alcançar as pessoas, mostrando seu poder e propósito. Portanto, cada milagre é carregado de significado e lições espirituais, sendo uma ferramenta poderosa para a edificação da fé e o testemunho do poder de Deus. No Antigo Testamento, milagres eram sinais de favor de Deus ao seu povo, e no Novo Testamento vemos manifestação desse dom através de Jesus Cristo e dos apóstolos. Esses eventos sobrenaturais continuam a operar até hoje como testemunho vivo do poder e soberania de Deus. O conceito de milagre é fundamental para compreender o dom da operação de milagres. Segundo Duffield e Van Crieve, um milagre é definido como um evento ou ação que contradiz aparentemente as leis científicas conhecidas, sendo, portanto, julgado proveniente de causas sobrenaturais, especialmente de um ato de Deus. Esta definição reflete a natureza sobrenatural dos milagres que operam contrariamente ao curso natural das coisas. Milagres são atos de intervenção divina que suspendem temporariamente as leis da natureza, permitindo que algo extraordinário aconteça. Eles são uma manifestação direta do poder de Deus, agindo de acordo com a sua soberania e vontade. É importante notar que os milagres não ocorrem apenas para impressionar ou causar espanto. Cada milagre tem um propósito e significado mais profundo. Os termos milagres, prodígios e sinais mencionados na Bíblia refletem diferentes aspectos dessas intervenções divinas. Os milagres são eventos poderosos, os prodígios geram admiração e os sinais têm significado espiritual, apontando para a obra de Deus no mundo. Assim, os milagres não apenas desafiam a ciência, mas também revelam o poder e os propósitos de Deus para a humanidade. O dom de operação de milagres se manifesta
se manifestou em diversos momentos e situações práticas, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Vários exemplos mostram como Deus operou milagres para abençoar o seu povo e revelar o seu poder. No Antigo Testamento, Deus frequentemente intervia em favor de Israel, demonstrando seu poder sobre a natureza e as circunstâncias. Um exemplo disso um exemplo clássico, melhor dizendo, é a abertura do Mar Vermelho, onde Deus demonstrou seu domínio sobre as águas para salvar o seu povo. E no Novo Testamento, vemos o dom do milagre se manifestando amplamente através da vida de Jesus Cristo e dos apóstolos. Jesus curou enfermos, expulsou demônios e operou milagres que desafiavam as leis da natureza, como acalmar as tempestades ou multiplicar alimentos. Após a ascensão de Jesus, os apóstolos continuaram a operar milagres, testificando o poder de Deus em suas missões. Além das curas e libertações, o dom de milagres também se manifestou no controle sobre fenômenos naturais como as mudanças climáticas. Esses eventos extraordinários serviam como testemunho do poder de Deus e da veracidade da mensagem que os apóstolos pregavam. Os milagres, então, servem não apenas para impressionar, mas para glorificar a Deus e trazer pessoas ao conhecimento de sua obra redentora. A natureza do dom de operação de milagres é caracterizada pela ação direta de Deus no mundo natural e na história humana. Esse dom não é concedido a alguém para que essa pessoa se torne um milagreiro, mas para que a obra de Deus seja manifestada conforme sua vontade soberana. O dom se manifesta de acordo com o propósito divino e sempre traz consigo um significado espiritual, demonstrando o poder de Deus de forma tangível. Não é algo que pode ser controlado ou manipulado pela pessoa usada no dom. Em vez disso, o milagre ocorre quando há transmissão do poder do Espírito Santo para realizar a intervenção divina. Além disso, a operação de milagres frequentemente atua em conjunto com outros dons espirituais, como o dom da fé. A fé desempenha um papel central na manifestação dos milagres, seja a fé de quem ministra ou de quem recebe, ou até mesmo de ambos. Jesus menciona em várias ocasiões a importância da fé na realização de milagres. Os milagres, portanto, são expressões do poder divino e ocorrem para cumprir propósitos especiais de Deus, ensinando lições espirituais e glorificando o nome de Jesus entre os homens. O dom da profecia. A palavra profeta é uma transliteração do grego propetes, que deriva de dois termos, pro, que significa antes ou a favor de, e fime, que significa declarar ou falar. Assim, profetes pode significar alguém que prediz ou alguém que fala por. No Antigo Testamento, os profetas tinham prioritariamente a função preditiva, antecipando eventos futuros. Secundariamente, eles entregavam mensagem diretamente de Deus ao povo, funcionando como portadores da verdade divina. E no Novo Testamento, a função principal do dom do profeta mudou. Em vez de uma ênfase na predição, o foco está na entrega de mensagens inspiradas pelo Espírito Santo ao povo de Deus em sua própria língua. Profetas do Novo Testamento podem ser classificados em 3 categorias: por dom pessoal, por dom ministerial e aqueles que são usados momentaneamente com o dom da profecia. O autor Tozer observa que a profecia no Novo Testamento não tem sentido de predizer, mas sim de proclamar a verdade para o momento presente.
Os critérios de autenticidade para os profetas são rigorosos e essenciais para garantir que suas palavras realmente venham de Deus. Duffield e Van Cleef citam os princípios apresentados em Deuteronômio capítulo 13 e 18, que não devem ser negligenciados. Portanto, primeiro, o profeta deve ser tirado do meio de seus irmãos, ou seja, alguém que compartilha as mesmas experiências e fé da comunidade. Segundo, embora ele possa anunciar sinais e prodígios como parte de suas profecias, qualquer profecia que contradiga a revelação já dada por Deus nas Escrituras devem ser rejeitadas, mesmo que esses sinais sejam impressionantes. Além disso, se um profeta predizer algo que não se cumpre conforme foi dito, ele deve ser considerado falso ou rejeitado. Esses critérios são fundamentais para preservar a integridade da revelação divina e proteger o povo de Deus de enganos. A profecia verdadeira sempre estará em consonância com a palavra de Deus e não adicionada nada à sua revelação. A manifestação prática do dom da profecia é algo espontâneo, conduzido inteiramente pelo Espírito Santo, que coloca palavras no coração do mensageiro de maneira não premeditada. Para que se exerça esse dom corretamente, é necessário que o profeta tenha um conhecimento prévio da palavra de Deus. Isso porque o Senhor operará o dom da profecia sempre em conformidade com a revelação maior que já foi dada à humanidade, ou seja, às Sagradas Escrituras. Uma profecia genuína nunca excederá os limites da verdade revelada nas Escrituras, e seu propósito principal será sempre de edificar a igreja local. Essa edificação pode ocorrer de várias maneiras: ensino, conselho, consolo ou tratamento de questões morais e espirituais que a igreja, por si só, não conseguiria resolver. Além disso, uma verdadeira profecia será entregue em ordem e decência, promovendo a paz e a harmonia na reunião. A mensagem será em uma língua conhecida e o momento de entrega é crucial. O mensageiro precisa saber exatamente quando falar e, mais importante ainda, quando parar, pois qualquer prolongamento desnecessário pode ser o sinal de ação carnal e não do Espírito. Embora a profecia seja um dom poderoso, ela tem suas limitações claras, especialmente no que se refere à palavra de Deus. De acordo com as instruções do apóstolo Paulo, não deve haver mais de 3 profecias em uma reunião, e toda profecia deve ser julgada à luz da palavra de Deus. Isso significa que a profecia não deve, em hipótese alguma, tomar o lugar das Escrituras, que são o único guia infalível para o poder de Deus. A profecia não é infalível, mas a palavra de Deus é. Além disso, o profeta deve ter zelo pelo dom de profecia, buscando sempre a edificação da igreja. O caráter de quem exerce o dom de profecia é de extrema importância. O profeta deve evidenciar o fruto do Espírito em sua conduta, pois sua vida falará mais alto do que as suas palavras. O dom de profecia deve ser sempre exercido em amor, com o objetivo de aperfeiçoar os santos e aproximá-los de Cristo. A verdadeira profecia, além de edificar os crentes, também convence os descrentes, levando-o ao arrependimento. Portanto, o profeta tem uma responsabilidade enorme. Ele deve entregar a mensagem exatamente como recebeu e com pureza da unção divina. A natureza do dom de profecia no Novo Testamento é clara. Ele é uma expressão inteiramente sobrenatural e ungida, dada em uma língua conhecida pelos ouvintes. Ao contrário de que muitas vezes se pensa, a profecia neotestamentária não é uma manifestação da mente humana. De acordo com 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 6, a profecia é um dom inspirado pelo Espírito Santo, que escolhe o momento adequado para revelar uma mensagem de Deus. A função do dom de profecia é edificante,
sempre buscando o crescimento e fortalecimento espiritual da igreja. Ele também possui um caráter de execução, no sentido de chamar as pessoas ao lado de Deus, para confortar, inspirar, motivar e encorajar. Não se trata de admoestar não se trata de admoestar com severidade, mas sim de levantar o caído e atrair aqueles que perdem a motivação para se aproximarem de Deus. Além disso, a profecia tem um aspecto de consolação, acalmando os corações em momentos de tribulação e tristeza. Portanto, o objetivo final do dom de profecia é sempre levar os filhos de Deus a fazer sua vontade, a fazerem a sua vontade, edificando a fé e fortalecendo a comunhão. O dom de discernimento de espíritos, conforme Hayford, refere-se à capacidade de perceber e entender as origens espirituais por trás das ações e motivações das pessoas. Este dom é crucial para a saúde espiritual da Igreja, pois permite que os líderes e membros discernam se uma manifestação do Espírito, se uma manifestação é do Espírito Santo, de um espírito ou de um espírito maligno ou apenas de natureza humana. Através do discernimento, os cristãos podem construir uma comunidade mais sólida e alinhar com os propósitos divinos. É um dom que deve ser buscado por todos, pois contribui para a edificação do corpo de Cristo e ajuda a evitar enganos e falsas doutrinas. Essa habilidade, portanto, é fundamental em um mundo repleto de influências espirituais diversas. O exercício deste dom deve ser acompanhado de uma atitude de aprendizado e busca por sabedoria divina, sempre visando o bem-estar da comunidade cristã. O dom de discernimento de espíritos, traduzido do grego diácrisis, pneumaton, é uma ferramenta poderosa para a igreja. Esse dom não é apenas uma habilidade, mas uma capacitação sobrenatural que permite aos cristãos diferenciar entre a influência do Espírito Santo e outras forças espirituais. A Bíblia nos exorta a julgar as manifestações espirituais com sabedoria, e este discernimento se torna uma habilidade essencial para líderes e membros da igreja. A prática deste dom requer um compromisso contínuo com o Espírito Santo, uma vez que todos os crentes têm um papel nesse julgamento espiritual. É um chamado para buscar a verdade, promovendo um ambiente onde o Espírito Santo possa agir livremente. O discernimento é um caminho para edificar a fé, garantir a veracidade dos ensinos e fortalecer a comunidade cristã. O discernimento de espíritos é uma arma essencial na batalha espiritual. Este dom permite que os cristãos identifiquem a origem das manifestações espirituais, discernindo se são de Deus ou humanas ou milagres. Na prática diária do ministério, a habilidade de perceber a verdade por trás das ações é indispensável. Ele não apenas protege a igreja de falsas doutrinas, mas também permite que os líderes reconheçam e confrontem as práticas erradas. A capacidade de discernir as emoções e intenções de outros também é uma parte vital deste dom, ajudando na construção de relacionamentos saudáveis dentro da comunidade. Portanto, é imprescindível que todos os cristãos busquem e desenvolvam esse dom para que possam ser instrumentos eficazes na luta contra as trevas e na promoção do reino de Deus. O dom de discernimento de espíritos é frequentemente mal interpretado como uma ferramenta para criticar pessoas ou suas ações. No entanto, a sua verdadeira função é identificar a natureza das influências espirituais em jogo. É fundamental que o discernimento seja exercido com amor e compaixão, buscando ajudar aqueles que podem estar sendo enganados. Os líderes e crentes são chamados a
operar neste dom com sensibilidade, percebendo que muitas vezes a verdadeira obra de Deus pode ser obscurecida por preconceitos pessoais. Ao discernir corretamente as manifestações espirituais, o crente se torna um facilitador da verdade e da libertação, ajudando a igreja a permanecer firme na fé e na verdade divina. As normas bíblicas para o discernimento de espíritos são essenciais para a vida da igreja. Em Mateus capítulo 7, versículo 15 a 23 e 1 João capítulo 4, versículo 1 a 6, nos instruem sobre como testar as influências espirituais que encontramos. Essa prática não é opcional, é uma responsabilidade de todos os crentes. Aprender a distinguir entre o que é de Deus e o que não é fortalece a fé e ajuda a proteger a comunidade de enganos. Através do estudo das Escrituras e da orientação do Espírito Santo, os cristãos são capacitados a discernir corretamente. A aplicação dessas normas é um chamado para todos os crentes, especialmente os líderes, a se tornarem defensores da verdade e a promover um ambiente espiritual saudável e vibrante. Assim, a igreja se torna um farol de luz em um mundo confuso e obscuro. O dom de variedade de línguas é uma manifestação sobrenatural que permite que um crente fale em uma língua que não conhece. Este dom, de acordo com Hayford, é distinto por sua pluralidade, o que implica na possibilidade de diferentes tipos de línguas. Nas Escrituras encontramos referências como em 1 Coríntios 13.1 e 14.2 que confirmam a existência dessas línguas. É importante destacar que esses dons são exclusivos da era da Igreja, não aparecendo no Antigo Testamento ou no ministério de Cristo. Eles foram dados por Deus para edificar a igreja e serão retirados após o arrebatamento. A variedade de línguas permite que os crentes se conectem com Deus em um nível espiritual que transcende a comunicação verbal comum. Essa conexão espiritual é crucial para a vida da igreja e o crescimento dos indivíduos na fé. Portanto, este dom não apenas glorifica a Deus, mas também edifica a igreja, ao facilitar um ambiente onde as manifestações do Espírito Santo podem influir livremente. O dom da variedade de línguas é uma manifestação do Espírito Santo que ocorre de forma espontânea, muitas vezes em um estado de êxtase espiritual. Este dom não está relacionado à habilidade humana de aprender línguas, mas é uma expressão direta da mente de Deus, utilizando os vocais do crente para comunicar mensagens que vão além da compreensão humana. Ele difere do dom do Espírito, que se refere ao ato de falar em línguas após o batismo no Espírito Santo, que é uma experiência pessoal e permanente, voltada para o fortalecimento individual. Enquanto o dom de variedade de línguas tem como foco a edificação da igreja, é também acompanhado pela necessidade de interpretação, garantindo que a mensagem seja compreendida e aplicada. Quando alguém recebe uma mensagem em línguas, outra pessoa, ou até mesmo o próprio portador de mensagens, pode interpretar. Essa dinâmica assegura que o propósito do Espírito Santo não se perca e que a edificação da igreja seja efetivada. A diversidade de línguas e sua interpretação proporcionam um ambiente onde o poder de Deus pode ser demonstrado. A oração em línguas é uma experiência rica e profunda que proporciona aos cristãos de forma de se comunicar diretamente com Deus. Além das limitações da linguagem humana, essa prática edifica não apenas o indivíduo, mas também fortalece a comunidade de fé. Quando uma pessoa ora em línguas, ela está em comunhão íntima com Deus e isso permite que o Espírito Santo interceda por ela de maneiras que muitas vezes não podem ser expressas em palavras comuns. A oração em línguas é uma maneira de adoração e reverência,
onde o crente pode expressar sua devoção e entrega ao Senhor. O apóstolo Paulo recomenda que os crentes não deixem a mente infrutífera, mas orem com entendimento e em línguas. Essa dualidade enriquece a vida espiritual, permitindo que a oração seja feita de forma eficaz e alinhada com a vontade de Deus. Embora a oração em línguas seja um elemento vital na vida cristã, não deve ser vista como um substituto para a oração em um idioma conhecido, mas como uma ferramenta poderosa que complementa e amplia a experiência da oração. O dom de interpretação de línguas é essencial para a edificação da igreja, pois permite que os membros compreendam mensagens que de outra forma poderiam permanecer obscuras. Essa interpretação não se limita a traduzir palavras, em vez disso, visa transmitir o significado profundo e espiritual do que foi declarado em línguas. Hayford descreve esse dom como uma capacidade de transmitir uma mensagem significativa, além da simples tradução, pois envolve uma compreensão mais profunda do que o Espírito Santo está comunicando. É um dom que deve ser exercido com responsabilidade e discernimento, especialmente em contextos públicos. Sem ele, as línguas faladas em êxtase podem causar confusão, dificultando a edificação da igreja. Assim, a interpretação é uma parte vital do uso dos dons, o uso do dom de variedade de línguas, proporcionando um canal para que a mensagem divina chegue aos ouvintes de maneira compreensível e edificante. É fundamental compreender que o dom de interpretação de línguas não é conferido automaticamente junto ao dom de línguas do batismo com o Espírito Santo. Diferente de uma tradução, a interpretação se concentra em transmitir o significado da mensagem, recebida em variedade de línguas. O intérprete pode não conhecer a língua falada, mas, através da inspiração do Espírito Santo, entende o que Deus deseja comunicar. Essa interpretação pode variar em extensão, ou seja, não é necessário que o intérprete use a mesma quantidade de palavras que a mensagem original. Essa flexibilidade permite que a mensagem seja transmitida de forma clara e impactante, ajudando a edificar a igreja. Para que a igreja experimente a verdadeira edificação, é essencial que as mensagens em línguas sejam seguidas por interpretações durante os cultos públicos, conforme instruído em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 5. A disciplina na manifestação deste dom é crucial para evitar confusões e promover um ambiente de edificação mútua. Da interpretação de línguas em cultos públicos não apenas promove entendimento, mas também fomenta um ambiente de edificação espiritual. O Novo Testamento nos exorta a buscar o dom de interpretação com zelo, pois isso demonstra nossa humildade diante de Deus e nosso desejo de servir a sua obra. Não existem intérpretes permanentes e a natureza dinâmica da igreja exige que os crentes estejam abertos e dispostos a exercer este dom sempre que necessário. Esse zelo é fundamental para a saúde espiritual da igreja, pois contribui para um culto ordenado e edificante. A disciplina é essencial, pois a manifestação de línguas sem interpretação pode levar a confusão e desinteresse espiritual. Portanto, a interpretação deve sempre acompanhar a manutenção de línguas para que a igreja possa compreender e ser edificada. O apóstolo Paulo enfatiza essa necessidade, lembrando-nos de que o foco deve sempre ser a edificação da igreja, a comunicação clara do que Deus deseja para o seu povo e fortalecimento da fé coletiva. Resumo do capítulo 5. Os dons espirituais, conforme revelado nas Escrituras, são ferramentas essenciais para a edificação da igreja e o fortalecimento da fé dos crentes. Entre eles, encontramos a palavra de sabedoria
que fornece discernimento e orientação divina em situações complexas. A palavra de conhecimento, por sua vez, traz revelações sobre verdades espirituais que ajudam na compreensão da vontade de Deus. O dom da fé é uma confiança sobrenatural que permite aos crentes enfrentar desafios e dificuldades com coragem. Além disso, os dons de cura e a operação de milagres manifestam o poder de Deus para restaurar e transformar vidas. A profecia edifica e exorta a igreja, enquanto o discernimento de espíritos capacita os crentes a distinguir entre o que é de Deus e o que não é. A variedade de línguas e a interpretação de línguas promovem a comunicação espiritual e a edificação mútua, permitindo que todos compreendam as mensagens divinas. Em conjunto, esses dons formam um corpo unificado, onde cada membro desempenha um papel vital na missão de glorificar a Deus e servir uns aos outros, promovendo assim um ambiente de amor, paz e crescimento espiritual. Ao concluirmos nossa reflexão sobre os dons espirituais, é fundamental que reconheçamos a importância de cada um deles na vida da igreja. Deus, em sua sabedoria, dotou cada um de nós com dons únicos para que possamos contribuir com a edificação do corpo de Cristo. O exercício desses dons não é apenas uma responsabilidade, mas uma oportunidade de refletir o amor de Deus em nossas vidas e na vida daqueles que nos cercam. Que ao nos unirmos em adoração e serviço, possamos incentivar uns aos outros a buscar e exercer esses dons com fervor e humildade. A igreja é mais forte quando cada membro usa dons para o bem comum. Portanto, que possamos ser agentes de mudança, levando a mensagem de esperança e amor de Deus ao mundo. Deixemos que o Espírito Santo nos guie em nossa jornada, ensinando-nos a usar nossos dons para a edificação da igreja e a glorificação do Senhor. Que cada um de nós se comprometa a viver em unidade, amor e fé, para que possamos experimentar a plenitude da presença de Deus em nossas vidas. Oremos. Senhor Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, em nome de Jesus Cristo, nos reunimos para te agradecer por todos os dons espirituais que nos concedestes. Obrigado por nos capacitar a sermos instrumentos do teu amor e da tua graça. Pedimos que o teu Espírito Santo nos guie em nossa jornada de fé, ensinando-nos a reconhecer e a usar os dons que nos foram dados de acordo com a tua vontade. Ajuda-nos a exercitar a palavra de sabedoria e a palavra de conhecimento para que possamos oferecer discernimento e entendimento aos nossos irmãos e irmãs. Que a fé que nos concedestes nos torne firmes em meio às dificuldades e que, através das curas e milagres, possamos ver a tua mão poderosa agindo em nossas vidas e na vida da igreja. Senhor, queremos ser instrumentos de profecia e discernimento, ajudando a igreja a se manter fiel à tua verdade. Que a variedade de línguas e a interpretação de línguas nos unam em adoração, permitindo que todos experimentem a tua presença de maneira profunda e transformadora. Pedimos que nos ajude a caminhar juntos em amor e unidade, sempre buscando a edificação do corpo de Cristo. Que cada dom seja exercido com humildade, visando sempre a tua glória. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos, confiando na tua direção e previsão. Amém.